E o morador da Serra, que viajava com o braço para fora do coletivo da linha municipal, deve ser indenizado em mais de R$ 4.000 por sofrer um acidente. Ao fazer uma manobra para sair do ponto, o ônibus acabou raspando a lateral direita contra outro veículo, ferindo o braço do passageiro. E aí a gente aproveita esse caso para que você saiba, ao pagar a passagem do ônibus, você automaticamente tem direito, sim, a um seguro. Quem vai explicar para a gente é o nosso convidado, o advogado Sérgio França. Bom dia, muito obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Bom dia, Andressa, bom dia a todos. Obrigada. Doutor, explica para a gente, ele estava com o braço para fora, né, o que não é permitido, e mesmo assim teve direito à indenização. Por quê? Correto. Essa questão foi bem interessante porque nesse caso foi aplicado a culpa concorrente. Né? Nós temos no Código de Defesa do Consumidor as causas de exclusão de responsabilidade da empresa em casos de danos que ocorram com os consumidores, que é a culpa exclusiva da vítima. Só que nesse caso, o magistrado, prolator da sentença, ele verificou que, da mesma forma que o passageiro posicionou o seu braço esquerdo para o lado de fora do ônibus, contribuindo também para esse acidente, houve também uma manobra imperita, uma manobra que violou o dever de segurança, que foi empreendida pelo motorista do ônibus. Entendi. Então, nesse caso, a culpa foi dividida e na sentença, então, o magistrado condenou a empresa a indenizar o passageiro, como consumidor, só que reduziu essa indenização em 60%. Esse contrato, é importante até a gente salientar, que a empresa que presta o serviço de transporte público é uma empresa, ela presta um serviço público, mas ela é uma empresa privada. Ela presta esse serviço por meio de um contrato de concessão que é celebrado com o poder público. Então, quando ela presta esse serviço de transporte, é celebrado um contrato de transporte entre o usuário do serviço, que é o passageiro, e a empresa. Então, celebrado esse contrato por meio do pagamento da tarifa pelo passageiro, o passageiro passa a ter, então, em seu favor, todas as regras de proteção e defesa do consumidor. Então, se a pessoa está dentro de um ônibus, a partir do momento que ela pagou passagem, ou seja o ticket, seja o cartão, seja o que for, a partir do momento que ela entrou no ônibus, ela está segurada. Correto. A partir do momento que ela entrou no ônibus, ela celebrou esse contrato de consumo, ela tem em seu favor todas as garantias do Código de Defesa do Consumidor e uma delas, que é a principal, é o direito à reparação integral dos danos. Então, no caso de qualquer defeito na prestação desse serviço, o passageiro se acidentou, o ônibus se envolveu em um acidente e o passageiro se acidentou dentro desse coletivo, sofreu algum dano, ele tem o direito à reparação integral desse dano e a responsabilidade civil, por seu turno, é da empresa que presta esse serviço. Agora tem muita gente que pula roleta e não paga a passagem, né? Nesse caso, seria possível a empresa comprovar que não pagou passagem, enfim, não pagar a indenização? Nesse caso é um caso até um pouco complexo, porque o que a gente verifica bastante no dia a dia, esse pular a roleta, então você não teria aquele requisito do pagamento da tarifa, da remuneração do serviço. Mas nesses casos o consumidor ele prevê uma figura chamada consumidor equiparado. O consumidor equiparado, mesmo não integrando diretamente essa relação de consumo, ele também tem a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Isso é muito comum para o caso de pedestres, por exemplo, que estão aguardando um ônibus ou estão passando na rua e eles são atingidos por um acidente, por um ônibus, por exemplo. O pedestre ele não celebrou esse contrato de transporte com um ônibus, mas ele é protegido nos termos do Código de Defesa do Consumidor, porque pela lei ele é equiparado à condição de consumidor, como um ser vulnerável. É chamado pela lei de consumidor bystander, ou consumidor equiparado. Ou seja, mesmo que a pessoa não pagou passagem, tem sim direitos caso se machuque. Correto, ela recebe Agora, proteção. a gente está falando de machucar, de ferir, né? Agora, e no caso de assaltos, né? O que a gente vê com muita frequência. Tive meu celular roubado dentro do ônibus. E aí, tem direito? Algum direito? É uma questão bastante controvertida, inclusive nos nossos tribunais, né? Porque pela dicção da lei, pelo sistema de proteção constitucional do consumidor e do próprio Código de Defesa do Consumidor, esse consumidor sofreu um dano, sim, na prestação desse serviço do contrato de transporte, porque quando ele entra no veículo, ele tem que ser transportado de forma efetiva, eficaz e segura, até o seu destino final. Ele pagou tarifa por isso. E incide nesse contrato a questão da teoria do risco-proveito, porque quem detém a atividade econômica, ela tem o lucro, ela tem que arcar também com o risco dessa atividade. Então a gente entende que essa questão da falta de segurança, ela integra esse risco da atividade.
Tanto é que as empresas de transporte público, elas investem maciçamente em questão de segurança, né, câmeras de vídeo monitoramento, roletas altas, né, justamente para poder inibir essa prática criminosa. Mas ainda temos decisões judiciais no sentido de que a responsabilidade civil do fornecedor de serviço não estaria enquadrada na causa de exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, ou seja, um terceiro deu causa a esse dano que foi sofrido pelo consumidor com a subtração do bem. Tá respondida então a pergunta do João Vitor Conceição e do Davi Elis, que perguntaram sobre furto de celulares e assaltos dentro de ônibus. Então tá certo, muito obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã, foi super esclarecedor, até porque é um assunto que atinge tanta gente, né? Obrigada, viu, pela presença.